Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá comigo, amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa manhã com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Então dá essa moral, deixa o seu like, inscreva-se pra você ajudar muito aqui o crescimento do nosso canal. Hoje, na minha concepção, é dia de revanche. Ah, Jonas, não é revanche, não tem nada a ver, é revanche sim, vai enfrentar o Fluminense hoje e a equipe do Bahia pode ganhar 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada ontem, tivemos o Flamengo empatando aí no Maracanã e o Bahia pode já terminar essa rodada caso vença o Fluminense hoje no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. É muito importante esse triunfo de hoje para que o Bahia possa efetivamente se consolidar no alto da tabela. Tá desarrumado aqui o cabelo, mas faz parte, ó. Acabei de acordar, tomei um cafezinho aqui, ó. Cabelo estilo carnaval. Carnavalesco. Deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal pra você ajudar demais a gente, ajudar demais o nosso crescimento. Quero te pedir um favor, na moral, né? Torne-se membro aqui do canal pra você ajudar muito mais a gente. E lembrando que logo mais tem super pós-jogo, tá? Acabou o jogo, a gente chega ao vivo aqui no canal trazendo tudo pra você da partida entre Bahia e Fluminense e Bahia, e contamos muito com a sua audiência aqui logo mais. O melhor pós-jogo do Bahia é aqui na Gol TV. Meus amigos, vamos às informações, mas antes, solta a vinheta aí. Vamos lá, rapaziada, falar sobre o jogo de hoje. O Bahia tem uma provável escalação para poder enfrentar a equipe do Fluminense. Jogo difícil, tá? Jogo difícil. O Fluminense é um time que tá bem chatinho, tá bem montado aí com o Zubeldia. Não vai ser moleza para a equipe do Bahia esse jogo não, tá bom, meus amigos? O Bahia fechou na tarde de quarta-feira, mais conhecida como ontem, a preparação para poder enfrentar a equipe do Fluminense nessa quinta pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após poupar os seus principais jogadores na partida contra o Porto, né, pelo Campeonato Baiano, Rogério Ceni volta com força máxima para poder enfrentar o tricolor carioca. Contra o Fluminense, o Rogério Ceni deve repetir o time titular que venceu o Corinthians na estreia do campeonato. Juan Pablo, lesão, né? Michel Araújo, suspenso, são os desfalques para essa partida já certos, tá? Enquanto isso, Sanabria treinou com os companheiros de time e pode ser opção para entrar na segunda etapa, tá? A provável escalação do Bahia para poder enfrentar o Fluminense hoje pode ter Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Nicolás Azevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas, Ademir, Eric Pulga e William José. Você começa a perceber que o time tá bom quando você consegue, de alguma forma, escalar o time de cabeça, né? Nesse time aqui, a única dúvida que a gente paira é porque o Alexandre, pra mim, é titular no lugar do Azevedo, né? Ele jogou o Campeonato Baiano, né? Enfim, deve estar no banco hoje. Não sei, não tenho certeza, eu creio que não. Será que o Nicolás ganhou a titularidade do Alexandre? Eu acho que não, né? Então, assim, mais pra frente vai ser Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, Eric Pulga e William José, sabe? Então esse é o time que deve enfrentar a equipe do Fluminense na Arena Fonte Nova, tá? Jogo difícil, jogo complicado aí de se vencer. A equipe do Fluminense vem treinando, né? Vem treinando e treinando bem. É um time que, teoricamente, tá bem ajustado, é um time que consegue desempenhar um bom futebol. Então, vai ser um jogo de trocação. Vai ser um jogo de trocação. E, consequentemente, um jogo de trocação, a equipe do Bahia vai ter espaços, né? Vai deixar espaços aí pra equipe do Bahia, o time do Fluminense. E o Bahia, nessa alta velocidade do Eric Pulga e do Ademir, pode, de alguma forma, conseguir fazer um bom resultado no jogo de hoje, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, meus amigos, quem concedeu entrevista no dia de ontem, lá no CT Evaristo de Macedo, foi Jean Lucas. O Jean Lucas abriu o jogo e eu perguntei pro Jean Lucas, vocês vão ver minha pergunta aqui, porque eu fico querendo entender como que os jogadores estão trazendo para eles essa questão do projeto a longo prazo, projeto de 2030, porque o Jean Lucas não deve estar no Bahia em 2030, o Rogério Ceni não deve estar no Bahia em 2030, né? Pelo menos pode estar, mas é muito difícil, né? E aí, como é que os jogadores lidam com essa situação? Não, porque em 2030... Então eu perguntei pra ele o seguinte, a torcida, Jean Lucas, pode acreditar, né, no presente? Porque muito se fala no projeto a longo prazo, mas a torcida do Bahia pode acreditar no presente do Bahia? Olha o que ele respondeu aí a minha pergunta na coletiva, veja. Pergunta de Jonas Stelman. Jean, muito se fala em um projeto a longo prazo com metas que vão até 2030. Apesar disso, você acha que o Bahia está pronto para disputar coisas grandes em 2026? Esse é o nosso pensamento, acho que não só meu, mas de todo o grupo, do clube, das pessoas que trabalham aqui.
a gente dá esse passo a mais, a gente vem conversando, falando que a gente tem um grupo muito bom para estar disputando coisas grandes. Então o meu sonho, o sonho de todo jogador ganhar um título de expressão aqui com a camisa do Bahia, com o Bahia. Sei que a gente fizer isso, a gente vai ficar marcado para a história. Então trabalhando, jogando jogos bem fora de casa, que a gente tem tudo para almejar coisas grandes nessa temporada. Tá aí, meus amigos. Então, ele deixando muito claro, né, que eles têm a convicção, eles conversam sobre isso, de que nessa temporada eles já podem, de alguma forma, conquistar algo grande. Né, que de alguma forma eles podem conquistar uma competição grande, enfim. Então eu também acho que esse ano é o ano da consolidação, eu acho que esse ano o Bahia vai sim morder alguma competição grande. Né? Mais uma vez eu falo, precisa de alguns reforços, precisa trazer alguns jogadores, mas pelo que eu estou entendendo do Cadu Santoro, o Cadu Santoro não deve trazer grandes contratações, não deve trazer jogadores milionários, né? E teve uma informação que saiu, né, nessa semana que o Bahia negociou com um jogador venezuelano, tá? O Saul Guarirapa. Saul Guarirapa tem 23 anos, centroavante venezuelano, 1,87 m, iniciou a carreira em 2020 pelo Caracas, né? Sua melhor temporada no futebol venezuelano aconteceu em 23, quando fez 9 gols e 5 assistências em 32 jogos. Ele foi comprado por 900 mil euros por FK Sochi da Rússia. No ano seguinte ele marcou 8 gols em 10 partidas no fim da primeira temporada, mas no início da edição seguinte da Liga Russa só marcou 1 gol em 9 jogos. Ele está emprestado pelo CSKA Moscou, manteve a média baixa de gols, né, 5 em 29 jogos, retornando ao Sochi, onde não fez gol em 6 partidas e assim permaneceu fora dos planos. Tá? Cedido ao Al Jarrah dos Emirados Árabes em 2025, marcou 1 gol em 8 jogos. Cara, com todo respeito, tá? Esse é o cara que o Bahia achou que poderia resolver os problemas. É inacreditável, sabe por quê? Porque o Bahia tinha aquele colombiano, que me fugiu o nome agora, que tá no futebol lá mexicano, que fazia gol, ajudava, era um autêntico 9. E o Bahia não quis ficar com o cara. Desde aquele momento o Bahia ficou com problema de arrumar um 9. Aí jogou Thiaguinho, né? Jogou entre outros, Everaldo tava aí, saiu. Agora tá o William José e o Bahia continua na ânsia, continua com problema de arrumar um camisa 9. Tem necessidade de você ver, esse jogador, o Saul? Saul Guarirapa? Com todo respeito, alguém aqui conhece esse jogador? Alguém acompanha o futebol dos Emirados Árabes? Alguém acompanhou ele no futebol russo? Calma aí, né? Pelo amor de Deus, pô. Eu sei que a ânsia de apostar em alguém tá muito alta, né? Existe uma necessidade de apostar nos jogadores, mas pra quê também, né? Pra quê também? Olha o mercado aí, tem camisa 9 qualificado, no mercado sul-americano. Tem jogadores aí mais baratos, mais jovens também, sabe? Não precisa você trazer um jogador venezuelano, cara, que tá jogando na Rússia, emprestado nos Emirados Árabes, que na temporada não fez nenhum gol. O Bahia precisa de jogador para chegar, para brigar pela titularidade com o William José. Precisa de jogador para poder chegar e tirar o William José efetivamente do ponto de equilíbrio dele, para brigar pela titularidade. Se for para trazer um jogador como esse, com todo respeito, deixa o Del, pô. Eu não concordo em jogar essa responsabilidade no Del. Acho que o Del é muito jovem para ter essa responsabilidade. Mas, se for para trazer Saul Guarirapa, que não faz gol, deixa o Del, pô. É um cara que tu não vai gastar nada. É um cara que é do Bahia. Você vai valorizar o garoto. E daqui a pouco ele tá extremamente valorizado, eu falo monetariamente. Ele tá fazendo uma venda estratosférica. Sabe? Com todo respeito. Eu particularmente, não tenho informação sobre esse Saul Guarirapa. Mas para mim, isso não existiu, cara. Se eu tivesse a oportunidade de falar com o Cadu Santoro, eu perguntaria, até mandei mensagem, mas ele não respondeu, porque eu não acredito que o Bahia tenha nenhum tipo de tratativa com esse jogador, não acredito nisso, não acredito. É um jogador que faz pouquíssimos gols, é um jogador que está encostado lá no futebol dos Emirados Árabes, emprestado, estava encostado também lá no futebol russo, enfim, né? Muito doido. Qualquer tipo de tratativas para trazer esse jogador, né? Atacante tem que ser um atacante que faça gol, né? Tu vai trazer um cara que não faz gol, não tem por que trazer, deixa o garoto jogar. Essa é a pura realidade. Meus amigos, hoje tem Fluminense e Bahia e Fluminense. E acabando o jogo, a gente entra ao vivo, tá? Tu pensa que é só pós-jogo que tem aqui? Não, meus amigos, tem pós-jogo e também tem show do intervalo. Acabou o primeiro tempo, a gente entra ao vivo aqui na Gol TV para trazer para você como é que foi os primeiros 45 minutos de jogo do Bahia contra a equipe do Fluminense, tá bom? Vamos torcer que o tricolor possa sair, o tricolor baiano possa sair com um triunfo, né? Chegar a 6 pontos e se consolidar
ir se consolidando um pouco no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Antes de sair, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado. Eu sou o Jonas Stelman, esse é o Gol TV. Forte abraço, orações, tamo junto. Valeu!